noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje é a nossa palestra de terça-feira, nosso encontro semanal. E o tema hoje, amar e ser amado, valorizando os relacionamentos próximos e íntimos. Não sei se é bem um tema para um monge, mas a gente vai tentar. A vantagem desse monge é que antes de ser monge eu fui casado, tenho filhos, enfim, acho que um pouco disso tudo eu já vivi. Mas é um tema que eu acredito muito necessário. Eu vou tentar falar assim de uma maneira bem secular, bem inspirado, principalmente nos jovens que eu tenho oportunidade de conviver, tanto na vida acadêmica, como nas aulas do Dharma, como amigos, filhos de amigos, e também nós, mais velhos, que também já tivemos nossas experiências, temos uma história, enfim, né? Mas o tema, amar e aceitar ser amado. Eu acho que a gente pode começar desenvolvendo isso de uma maneira, talvez, inicialmente conceitual. E, obviamente, que eu vou falar inicialmente sobre a perspectiva do Dharma. Eu sempre gosto de lembrar que Dharma, com a definição muito conhecida, significa os ensinamentos que o Buda deixou, mas a palavra Dharma também significa transformação. Todo o ensinamento do Buda diz respeito à transformação. E a transformação, basicamente, é das visões equivocadas para a visão correta. E assim, só para começar a conversa, uma visão equivocada seria uma percepção da realidade e nós interagimos ou interagindo com a realidade a partir de uma percepção equivocada, nós podemos ter ações do pensar, falar e agir que venham a ser promotoras de sofrimento tanto a nós como aos outros. Então, Dharma, enquanto transformação, é a transformação dessa visão incoerente, incorreta. E por que nós temos essa visão incorreta? É aí que eu acho que nós podemos abrir muito espaço para falar sobre o que é amar, o que é ser amado, o que é permitir-se amar alguém, permitir-se ser amado por alguém. Como é que nós percebemos isso? O que é isso, na verdade? Vai ser eu não estou de longe, não tenho a mínima aspiração de ser dono da verdade, nada disso. É simplesmente uma percepção. E cada um de nós, com as nossas idades, e aí deve ter jovens, eu acredito que tenham vários jovens nesse encontro hoje, e também temos nós mais velhos, e tem o pessoal da meia-idade, né? Então, conceitualmente, normalmente, no Dharma nós dizemos que amar alguém é, lá das nossas entranhas, nós aspirarmos que esta pessoa seja plenamente feliz. Se nós fazemos parte dessa felicidade dela ou não, se nós somos incluídos nisso ou não, é uma outra coisa. A Jessun tem uma fala sobre essa. Já o amor equivocado é o amor que é norteado por uma ideia de posse, uma ideia de controle, e talvez a mais equivocada de todas é amar uma pessoa para que ela satisfaça as nossas
necessidades. E a visão de nós também termos um olhar para atender as necessidades dela ou dele, às vezes está muito longe. Então, quando nós verdadeiramente amamos alguém, nós damos a ela plena liberdade. Nós não tentamos controlar a pessoa que eu amo. Não, nós não possuímos ela. Eu acho que uma das maiores experiências desse amor é o amor de pai, de mãe, né? Amar os seus filhos sabendo que nós estamos criando nossos filhos para o mundo. Eles não vão ficar na nossa tutela a vida inteira. Então, talvez com os filhos a gente consiga fazer isso, de alguma maneira. Mas quando a gente ama alguém no sentido amor, paixão, amor, tesão, né? Aí a gente quer fazer uma cerquinha ao redor dessa pessoa. E quanto mais cerca nos colocarmos ali, menos a pessoa, a essência daquela pessoa vai estar ali. Porque ao cercarmos ela, ela vai perdendo seu brilho, sua essência, a sua natureza livre. Então, isso para a gente começar a falar um pouco sobre o que é amar. Amar é dar liberdade ao outro. Se o outro quiser ficar conosco, ótimo. É porque ele também nos ama, ou ela nos ama. Se chega um momento que o outro ou a outra quer partir, a gente vai conversar, vai agradecer, vai guardar muito bem guardadas as memórias do tempo que se viveu junto e vai aspirar que ela ou ele seja feliz. Parece conversa de outro mundo, né? Mas enfim. Mas esse é o sentido do amor. Quando alguém nos ama, na verdade é isso que nós queremos. Nós queremos ter a liberdade de estar com aquela pessoa da maneira que verdadeiramente somos, sem precisar criar nenhuma aparência, nenhuma maquiagem. O amor verdadeiro, ele permite que nós sejamos o que nós verdadeiramente somos e nos aceitarmos mutuamente e plenamente nessa verdade. E a gente pode trazer muito isso para o Dharma. Nos ensinamentos budistas, a gente diz que nós devemos pesquisar muito antes de elegermos alguém ser o nosso professor. Justamente porque, tirando todo o protocolo das qualidades desse professor e assim por diante, mas mais do que isso, o nosso professor deve ser aquela pessoa com a qual nós tenhamos uma relação absolutamente aberta, que nós possamos falar de nós, para que as instruções que ele nos dê sejam instruções baseadas na verdade que nós trazemos para ele. Se nós não falarmos a verdade para eles, como é que nós gostaríamos de ter um conselho assertivo naquilo que a gente pede? Quando nós nos relacionamos como seres humanos, existem vários níveis. Geralmente nós não nos conhecemos e a gente vem a desenvolver o conhecimento um do outro.
E aí se cria um interesse. Mas interesse pelo, pelo amor da amizade. Aí eu vou falar um pouco sobre a amizade. Ou seja, nós conhecemos alguém, nós temos vontade de conversar com essa pessoa, nós temos ideias, não precisam ser iguais. Na prece de aspiração de Samattabhadra tem uma frase que diz assim: possa eu sempre estar na companhia de pessoas que me queiram bem, que me ensinem o Dharma. Então, esse Dharma, essa palavra Dharma aqui, ela tem dois momentos. Um é o Dharma, os ensinamentos do Buda, mas o outro, num nível bem mais sutil, bem mais na linha dessa frase, posso estar sempre na companhia de pessoas que me queiram bem, é justamente, e que me ensine o Dharma, é justamente porque nesta convivência mútua verdadeira é que nós nos transformamos. Não existe a menor dúvida, principalmente dentro da filosofia da psicologia budista, que nós somos a expressão última da interdependência. Nós verdadeiramente precisamos um do outro para descobrir as qualidades que temos e deixar que elas floresçam, como também para descobrir as nossas fraquezas, aquilo que nós precisamos corrigir. Então, suponha que você se interesse por alguém, mesmo sem começar uma relação mais íntima, porque tem a palavra íntima nesse título, mas não cheguei lá ainda, estou longe dali ainda. Mas, se nós começarmos a gostar de alguém, queremos estar na presença dessa pessoa o tempo todo, queremos que ela nos tenha como prioridade a vida dela, que ela seja prioridade da minha vida, sempre que esse tipo de sentimento vai começando a ocorrer em nós, isso acontece com amigos, não precisa ser relação afeto amorosa, mas mesmo na amizade, nós começamos a cercear isso. E nisso, tudo aquilo que estava ali inicialmente livre, florescendo, começa agora a ficar modulado, moldado, limitado. E aquela liberdade de ser, de falar, de pensar, de agir, a gente começa a perceber que está se perdendo. A alegria do estar junto agora começa a virar uma certa tensão. Parece que agora eu vou pensar mais antes de dizer o que eu penso, o que eu acho da cor, da roupa, da viagem, da comida. Parece que agora a minha liberdade começou a ficar tolhida. Tanto por o medo de uma reação, o medo de perder. Então, quando a gente começa a perceber esses movimentos na nossa mente, isso é apego. Então, nós já não estamos mais sendo aquele ser original do começo. E, obviamente, que o outro, a outra também já não vai mais estar sendo. Porque nós vamos começar a nos moldar para simplesmente dizer e mostrar um para o outro aquilo que o outro quer ouvir e quer saber. Então, ali já não existe aquela espontaneidade, aquela natureza. E aí tudo isso começa, a beleza começa a se perder. Esse assunto, ele é muito delicado, obviamente que é muito delicado. Porque, na verdade, nós, seres humanos, somos, por natureza, por DNA, nós somos seres sociais. Nós não fomos feitos, né, para ficar só. A nossa natureza, ela é essa natureza social, de alguma maneira. Nós precisamos de socializar. Mais ainda, a nossa natureza, enquanto mamíferos, ela tem muito de afeto, de afetividade, de toque. Isso é tão verdadeiro que a gente percebe isso em pacientes. O poder de tocar uma pessoa e ela, de repente, se sentir pertencente a algum lugar. E a gente pode estender essa conversa, falar sobre a dignidade
que nós trazemos ao outro quando nós damos a ele a nossa atenção. Então, tudo isso eu estou falando porque eu estou construindo uma ideia do que é amor, na verdade. Como que a gente pode construir relações verdadeiras. E todas as vezes que nós percebemos que não existe mais aquela naturalidade, não existe mais aquela liberdade, que as coisas agora ficaram meio que moldadas, começou, parece que tem um script ali, é quando nós começamos a perder essa liberdade. Então, se nós, como eu disse no começo, se nós olharmos isso conceitualmente, amar significa aspirar que o outro seja plenamente feliz. Quando nós nos amamos, isso não é uma visão egocentrada, é nada disso. Nós temos que experienciar o amor em nós mesmos, por nós mesmos, para que nós venhamos a perceber o quão é importante. Cada segmento disso, desses vetores que compõem aquilo que, como experiência, nós vamos falar que é amor. Porque quando o amor vira sofrimento, ele já não é mais amor, ele é apego. E isso pode ter sido construído devido a uma expectativa muito grande, mas existe algo muito mais profundo. Numa hora e pouco de palestra, ele não vai falar tudo que eu gostaria, mas vou pontuar algumas coisas para que fique como reflexão. Como eu disse, isso aqui não é uma aula do que é amar, do que é amor, como é que você constrói relações próximas e íntimas, nada a ver. Isso aqui não é aula disso. Mas é um momento de nós trazermos um pouco dessa reflexão. Porque muito do sofrimento que existe nesse momento, né, nesse último ano e pouco da pandemia, não pela pandemia, mas por aquilo que nos foi solicitado, o distanciamento social, o isolamento social, o não abraço, o não beijo, o não poder estar junto. Por que que isso nos afetou tanto? Justamente devido à nossa natureza. Essa natureza humana, somos mamíferos, somos seres sociais, e somos seres, entre aspas, carentes. Hoje em dia a gente sabe, tem muitas pesquisas sendo feitas em relação às enfermidades físicas, mentais, emocionais, que derivam de uma coisa que até então ninguém dava muita importância, até achava que era besteira. Como ele falava que estava carente de afeto, carente de carinho, carente de companhia, carente de ter alguém para rir junto, carente de ter alguém para abraçar, carente de ter alguém para dormir junto. Aí o pessoal falava, você está com tesão, vai, você pode ir em algum lugar. Não é dessa que dormir junto que a gente está falando. Nós estamos falando de um outro dormir junto. Né? Então, essas coisas se confundem muito, por demasiado. Então, de novo, amar é ter a aspiração de que o outro seja feliz. Como é que a gente pode construir relações verdadeiras? Então, vamos começar pela relação humana mais básica, que é aquela que a gente chama de amizade. Por que que a gente tem amigos e, de repente, a gente tem aqueles amigos mais próximos? Porque a gente vai se identificando em vários níveis um com o outro. Amigos, né? Amigos do mesmo gênero, amigos de gêneros diferentes. A amizade não tem gênero. Isso é uma discussão muito atual. A amizade tem gênero? As pessoas podem ser íntimas? Podem. Pessoas do mesmo sexo podem amar um ao outro verdadeiramente? Podem. Nós estamos falando de amor.
Não estamos falando de intimidades. Mas se nós quisermos mais lá na frente da conversa falar, é possível amigos do mesmo gênero terem afeto íntimo? Vamos primeiro classificar o que é íntimo, para depois responder sim ou não. Para sair dessas confusões mentais todas. Então, muito disso que nós falamos sobre a amizade, às vezes eu observo que muitas pessoas têm, hoje em dia, até medo de falar que têm amigos íntimos, que têm amigos próximos, que têm amigos chegados, porque elas têm medo de serem rotuladas de A, B ou C. Só que, como é que é possível que nós venhamos a experienciar amor se nós colocamos barreiras para que esse amor possa verdadeiramente se expressar? Aí eu vou falar pessoalmente, acredito que nós vamos aprendendo o que é esse amor que eu estou me referindo, quando nós realmente cultivamos amizades verdadeiras. E a gente passa a amar aquelas pessoas que a gente coloca nesse lugar de amigos. E como que eu sei que é amor? Porque eu consigo perceber o grau do meu interesse pela felicidade deles. Eu consigo perceber que a nossa amizade, onde há um interesse legítimo pela felicidade um do outro, é experienciada justamente na liberdade que nós damos um ao outro, num grupo de amigos. É aquele amigo que é, como diz nos ditados aí, nos posts de redes sociais. Amigo é aquele que pode ligar 2 horas da manhã, 3 horas da manhã para você e você não vai ficar bravo com ele. Você vai ficar feliz de escutar a voz dele. Mas mais do que isso, você vai talvez pensar, poxa, esse amigo pensou em mim, essa hora da manhã. Talvez numa necessidade pessoal, uma necessidade que todos nós às vezes temos. Às vezes, uma necessidade legítima, que é a carência. Um momento de solidão, em quem eu pensei em ligar. E a gente perceber que nós somos uma dessas pessoas para quem a pessoa ligou. Esse é um nível de confiança. Esse é um nível de vínculo. Esse é um nível humano que nós aprendemos a acolher e a respeitar. Então a gente vai percebendo como que no nosso dia a dia, certamente que nós temos, né? Alguns de nós legitimamente têm esse nível de relação de amizade. Na idade, quando a gente chega nessa idade assim, a gente fala, olha, fulano, ciclano, nós temos sido amigos há 30 anos, 35 anos. E aí a gente vai lembrar que nesses 30, 35 anos, nem sempre foram fáceis. Mas nós nunca deixamos que nenhuma diferença rompesse aquilo que era a essência, que era a amizade. Porque a amizade é o construto no qual esse amor livre, verdadeiro, esse legítimo interesse pelo sucesso, pelo bem-estar, pela alegria, pela saúde, pela vida longa, enfim, em todos os níveis que a gente consiga imaginar do nosso crescimento humano. E mais do que isso, às vezes muitos de nós hoje estamos meio planeta de distância. Mas, quando a gente lembra, parece que está ali. Ó. É uma coisa tão, que a gente, de vínculo. E esse vínculo
é o que a gente chama de amor. O amor não é uma coisa pedante, que precisa estar ali toda hora. Amor é algo que quando a gente tem por alguém ou por várias pessoas, é algo que nos torna vivos. Sua Santidade Dalai Lama costuma dizer que nós devemos amar muitas pessoas, não apenas uma pessoa. Nós devemos amar muitas pessoas, porque nós somos seres findos, nós morremos. Então, se nós colocarmos todo o nosso amor em uma única pessoa, o nível de sofrimento na partida de um ou do outro é enorme. Quando nós cultivamos amor por um número de pessoas, certamente que com o tempo nós vamos começar a partir, mas ainda nós vamos tendo um ou outro. Então, amor, na verdade, o amor não é a uma pessoa. O amor é uma coisa da natureza humana. Isso no Dharma é muito, muito, muito sério. Porque essa percepção de amor, na verdade, é que vai ser o veículo pelo qual a empatia vai surgir, a compaixão vai florescer. Porque o amor, ele cultiva uma relação humana desinteressada e, ao mesmo tempo, é um amor que se torna o interesse legítimo pelo bem, pela felicidade plena do outro. E não há nenhum interesse outro a não ser, né, que nós aspiramos pela felicidade do outro. Bom, até aqui, como amor enquanto essência, então nós devemos exercitar esse amor muito antes que a gente venha a eleger uma pessoa que a gente chama de meu amor. Obviamente que, à medida que nós vamos evoluindo, né, na nossa vida, né, nós vamos, pela própria natureza, né, nossa, de querer ter alguém para estar mais tempo junto, aí elegemos nossos pares. Mas não é porque nós elegemos pares que a gente começa a se apartar dos outros. Aqui é um problema sério também. Geralmente, se essa conversa não é muito bem clara entre duas pessoas, existe uma tendência de você se juntar ao seu par e haver um distanciamento de outras pessoas. Ou porque esse amor ele ficou por demasiado, né? E a gente se isola de outras pessoas, ou às vezes um dos pares desenvolve ciúmes, insegurança e visões equivocadas em relação às amizades, às companhias que a gente construiu ao longo da vida, antes desse par ter aparecido. Então, de novo, amor é uma coisa que é um grande exercício, se nós verdadeiramente queremos experienciar amor. Obviamente que nós podemos ter nossos pares, vamos ser felizes com nossos pares e mais felizes ainda quando o fruto dessa união seja um amor ainda maior, mais contagiante, né? Para que a gente continue contribuindo através desse amor com a vida de muitas outras pessoas. Aí esse amor agora está realmente florescendo, expandindo. E aí vem os filhos.
E aí vem os netos. Então, como que eu posso organizar isso nessa mente e coração, cultivando a essência daquilo que é amor? Então, de novo, amor não tem ciúmes. Amor não tem inveja. Amor não tem posse. Amor não tem controle. Amor não tem domínio. Se eu quiser saber se eu realmente amo alguém, eu devo experienciar em mim mesmo. Qual o nível de liberdade que eu dou a esta pessoa? Como que eu me sinto a ver essa pessoa totalmente livre em todas as suas escolhas? E ser eu uma dessas escolhas. Ser eu a pessoa que não que ela quer compartilhar a maior parte do tempo dela. E como que essa experiência de nós juntos pode irradiar e contemplar e ajudar, beneficiar incontáveis outros. Essa é a base do amor. Para aqueles que são budistas, para aqueles que têm a prática do Dharma no caminho Vajrayana, então, nós temos vários exemplos de idades em união, consortes pai e mãe. E aí nós vamos, né, não vou entrar em detalhes nisso, mas uma das principais coisas do consorte pai e mãe em união é justamente a experiência máxima, transcendental, da bondade amorosa e compassiva. Então, na verdade, com os nossos pares, nós podemos tornar essa relação, este amor, esse sentir, em um movimento espiritual tão gigantesco que beneficia incontáveis seres, se for amor e se for vivido como amor. Então, um dos maiores exemplos para quem é praticando o Dharma, para quem é no caminho Vajrayana, é entender o que é consorte, pai, mãe e união. Aí a gente vai entender que é a expressão última do que é a verdadeira bondade amorosa e compassiva para com todos os seres. E isso é amor. Mas onde que tudo isso se perde? Primeira coisa, quando a gente, já agora falando das relações, tá? Por enquanto eu falei do amor como um movimento, né, universal humano, né? Agora a gente fala como construir relações próximas e íntimas. Então, enquanto amizade, nós temos essa liberdade de ir e vir, né? Às vezes a gente tem amigos, aí um se estranha, se separa por um tempo, e depois dá aquela saudade, e lembra como era bom estar com aquela pessoa, a alegria, a companhia, as conversas, a risada, os exemplos de vida, enfim. E a gente dá a volta e volta, né? Então isso acontece, esse é o exercício, é o grande exercício, né? Esse é o exercício. Porque à medida que nós vamos vivendo a vida, os nossos condicionantes estão aí, condicionando a nossa visão equivocada. E se nós temos a coragem de desafiar a visão equivocada, transformar essa visão em uma visão lúcida e serena, obviamente a gente volta. Ninguém nasce melhor amigo de ninguém, ninguém nasce pior inimigo de ninguém. Essas são experiências que vão sendo construídas.
E elas podem ser transformadas, sim, se nós permitirmos que elas sejam. Se nós nos deslocarmos do ego, do orgulho, da vaidade, do rancor, não há relação que não possa ser restabelecida. Todas as pessoas que passam na nossa vida não passam por acaso. Elas passam porque nós precisamos delas. Há pessoas que ficam mais tempo, há pessoas que ficam muito pouco tempo. E há pessoas que ficam quase toda a vida. Mas certamente, se nós verdadeiramente olharmos, todas elas têm contribuições fundamentais nesse caminho da transformação. Desde que eu me permita observar isso, desde que eu me permita aceitar isso, desde que eu me permita reconhecer que se não fosse por tal experiência, com tal e tal pessoa, eu não teria reconhecido tais e tais coisas em mim, que possibilitaram um crescimento, que possibilitaram eu perceber equívocos enormes. Eu vou chamar sempre de equívocos, porque são ações condicionadas. Se nós não tivéssemos condicionantes, provavelmente nós não tomaríamos aquela decisão, não teríamos feito aquelas ações, não teríamos dito tais palavras. Mas dissemos. Quando a nossa percepção da realidade estava altamente influenciada pelos condicionantes. Então, trazendo agora isso de volta para o amor, de volta para a relação. À medida que nós conhecemos alguém, que nós decidimos passar um tempo das nossas vidas com essas pessoas, elegemos como par, certamente que nós devemos saber que certamente haverá momentos de desentendimento. Faz parte. Seria uma monotonia se não houvesse algo ali para ser revisto, para ser repensado, para ser ressignificado. Como eu já disse, nós somos interdependentes. Nós realmente precisamos um dos outros para melhorar. Então, quando nós elegemos alguém para ser nossos pares, primeiro que nós devemos sempre ter consciência que nada é permanente, primeira coisa. Eu celebro alguns casamentos, né? E eu já aviso os noivos que eu vou dizer, olha, a primeira coisa que eu vou falar no seu casamento é que tudo é impermanente. E é. Pode ser duradouro. E pode ter até a duração de uma vida. Mas não é permanente. Nós no Dharma, nós celebramos, nós damos uma bênção. Nós não fazemos casamento, porque casamento, no sentido da palavra, seria uma coisa, uma união kármica. Não é isso. Nós simplesmente, no dia da ocasião, a gente dá uma bênção, de aspirando que aquilo que esse casal aspirou, aquilo que os aproximou, os sonhos que eles percebem ser possível ser construído juntos, nós aspiramos que seja possível. Mas o ser possível só é se eles lembrarem por que decidiram se juntar, quais sonhos que eles viram comuns, o quanto cada um está disposto a renunciar para que este espaço agora do casal possa crescer e aquilo que eles sonharam possam vir a acontecer. E isso só é possível quando há um profundo respeito um pelo outro. Então, quando a gente casa, é porque a gente viu um no outro um facilitador para os nossos sonhos. E eu me sinto feliz em ser facilitador do seu sonho e você se sente feliz em ser facilitador do meu sonho. Mas se em algum momento alguém quiser dominar, abafar o sonho do outro, para que o seu prevaleça, o casamento acabou.
Simplesmente acabou. Então, para que as relações que eram amizades, por exemplo, foi se tornando um interesse mais amplo, uma visão comum mais ampla, uma vontade de mútua ajuda, e aquilo vai aproximando e vai se tornando uma relação mais próxima, uma relação de pares. E aí, muitas vezes, vem a aspiração de celebrar isso, este encontro, que na verdade no Dharma nós chamamos de reencontro. Mas não é no sentido do karma, eu numa vida queria te encontrar, nesta vida a gente se encontrou. Não, gente, é uma outra dimensão isso aqui. Nós, na verdade, de uma maneira ampla de dizer isso, nós aspiramos a encontrar alguém que seja um companheiro. Possa eu ter amigos que me queiram bem, que tenham a mesma visão que eu tenho, que tenham a mesma prática de vida que eu tenho, que tenham o mesmo modo de vida que eu tenho. Mas isso não significa ser iguais. Ambos queremos ser éticos. Isso não é uma ortodoxia. Nós queremos, à medida do possível, sempre temos ações do pensar, falar e agir que não causem sofrimento a ninguém. Isso é uma visão comum. Não posso ter amigos que me queiram bem, que tenham práticas de vida como a minha. Uma prática ética, uma conduta moral adequada, que acredite nos sonhos, que valorize os sonhos, que trabalhe, aí vai funcionar 6 paramitas, né? Ou seja, que a nossa vida seja norteada pelas 6 paramitas. Né? A generosidade, a ética, o esforço, a paciência, a concentração, a sabedoria. Né? Então, isso significa ter amigos que me queiram bem, que tenham uma conduta como a minha. Não é tolher a liberdade de pensar do outro. Não é tolher a diversidade, mas é encontrar pontos em comum. Tanto é que quando eu vou celebrar um casamento, dar uma benção de um casal, o que eu peço a elas é para que leiam as 6 paramitas e encontrem nas paramitas qual delas elas gostariam de ser o norte para essa nova vida que eles vão construir e viver juntos de agora para diante. É interessante, porque obviamente que num primeiro momento não vão escolher a mesma. Já começa aí a primeira discussão. Mas uma discussão necessária. Uma discussão verdadeira. Se eu quero construir uma vida com alguém, se eu quero ser parceiro, parceira, e aqui eu já vou dizer de uma maneira muito aberta, independente de qual, hoje nós temos a diversidade familiar, né? Mas são 2 seres humanos. Então a gente vai ficar no ser humano, tá bem? Então 2 seres humanos que queiram compartilhar uma vida, que queiram compartilhar um sonho, que queiram compartilhar uma visão moral, ética, uma visão altruísta enquanto casal, uma conduta altruísta e se sentirem felizes de construírem uma vida, né, como um casal, com uma visão altruísta. Isso significa que essa união, se viver junto, fortalece essas qualidades. Para a gente chegar nesse nível, nós já fizemos muitas renúncias. Nós já deixamos para trás muitas visões equivocadas para poder chegar nesta visão maior. E aí nós vamos descobrir que aquele amor, né, ele nos uniu e ele transcendeu. Então o amor nosso agora não é só nosso. Esse amor, né, do casal, desse par que está junto, esse amor é um amor que transcende
E ele precisa se espalhar, se esparramar, ele precisa ser compartilhado, porque eles percebem que a alegria deles enquanto casal é a ação de fazer outros felizes, e ver outros felizes é o que sustenta essa união. Parece ficção, mas não é. Essa é a relação verdadeira. Se nós aspiramos a algo assim, eu acredito que muitos aspiram a isso. Eu realmente acredito. Quando as dificuldades surgem, e obviamente vão surgir, porque nós não somos Budas, nós somos seres humanos, nós temos condicionantes, nós temos esse karma, e nós não sabemos quais são as causas e condições que podem estar surgindo e que vão desafiar tudo isso que nós estamos querendo construir. Então há que haver essa visão, há que haver essa percepção, há que haver esta vontade para que isso possa ser verdadeiramente experienciado. Aí, quando a gente fala como que essas relações íntimas, bom, aqui a palavra íntima não está sendo tratada como intimidade sexual. Ela está sendo tratada como essa intimidade sutil, que é um outro nível. A intimidade sutil é quando essa mente, esse coração desse par, já tendo, né, aspirado, experienciado, renunciado e se sustentado na alegria de fazer e experienciando a resultante disso, agora traz para um nível ainda mais sutil de consciência, de união, de presença. Se nós navegamos que o amor é prazer, que o amor é simplesmente esse prazer carnal, chato falar essa palavra, né? Carnal, mas enfim, esse prazer físico, externo, nós estamos perdendo muito tempo. Quando nós falamos de intimidade, obviamente que é o corpo humano, cópula, tudo isso, nem precisamos estar em detalhe, né? Não precisa desenhar. Mas, qual é a postura mental? Qual é a postura mente e coração? Se o prazer for norteado pelo egoísmo, não é essa felicidade sutil, esse amor sutil que eu estou falando. Então nós temos que vencer essa aspiração do prazer como algo pessoal. Muito da confusão da palavra amor é quando eu olho para uma pessoa e falo que eu amo essa pessoa porque ela me faz feliz. Mas eu queria que você olhasse o que significa fazê-lo feliz. Se você ama uma pessoa porque ela satisfaz as suas necessidades, isso, infelizmente, eu vou dizer, não é amor. Isso é egoísmo. Se amar é dar ao outro a responsabilidade de te fazer feliz, de dar a você tudo o que você precisa para ser feliz, esse não é o amor que nós estamos falando. Esse é um amor de apego. Esse é um amor egoísta. Esse é um amor que a gente chama mundano.
Ele não é um amor sutil. Ele não é o amor que expressa o potencial de amar que nós, seres humanos, verdadeiramente temos. Talvez desaprendemos a viver esse amor. De novo, para aqueles que, dentro do Dharma, no caminho Vajrayana, virem a entender o que o Tantra significa. Aqui está um outro problema, porque na paisagem do mundo ocidental, essa palavra Tantra virou tudo menos o que o Tantra verdadeiramente é. Porque o Tantra, para começar, ele é secreto. O Tantra é altruísta. Qualquer Tantra que seja internet, rede social, e que não seja altruísta, me desculpe, não é Tantra. E não é disso que eu estou falando. Então, quando nós entendemos como que eu sei que eu amo alguém, é quando, no sutil, eu percebo que é isso. Aquelas pessoas que verdadeiramente se amam, vão viver. Eu raramente, hoje não tenho mais encontrado, mas tive o privilégio de ter encontrado os casais que estavam casados há 70 anos. Eu, na época, pensava, como é que é possível uma pessoa ficar junto 70? E você olhava para esses casais, eram pessoas que sorriam, alegres, apesar da idade. Eram pessoas de uma alegria, de uma cumplicidade, essa cumplicidade íntima que eu estou falando. Esse amor íntimo que já dispensou palavras há muito tempo. Raro hoje em dia isso. Muito raro. Infelizmente, ele se tornou raro porque nós, de alguma maneira, não estou falando nem que é certo nem que é errado, mas nós desaprendemos isso. Infelizmente, hoje o amor, ele está muito mais sendo amor, se aplica essa palavra amor de uma maneira extremamente rasa, totalmente desconectado, que é aquilo que a palavra é. Para começar, hoje em dia se fala assim, I love you, com uma facilidade. Não tem mais o pensar do que a palavra, o que dizer I love you, eu amo você. O em nepalês, que eu acho tão bonitinho, que mate milai mayagarchu, né? O que isso verdadeiramente significa? Qual é o nível de comprometimento que existe entre duas pessoas a chegar o momento que elas olharem para elas e dizerem, eu amo você. Porque para você dizer isso, no sentido verdadeiro dessa palavra amor, vai ter que minimamente trazer aquilo que eu acabei de dizer. Eu realmente quero que você seja plenamente feliz. Se eu fizer parte dessa felicidade, ótimo. Mas se eu não fizer parte, não importa. Porque eu quero que você seja verdadeiramente feliz. Será que a gente consegue fazer isso hoje em dia? Será que esse é o amor que nós temos nutrido com as pessoas que estamos juntos hoje? Quando a gente vai ficando velho, né? Eu aqui no auge dos meus 62, eu lembro que quando eu era jovem, adolescente, a gente paquerava, a gente namorava, a gente noivava e a gente casava. Aí depois que eu fiquei pai, uma vez o meu filho falou assim, pai, tô ficando. E eu não entendi o que era isso. Né? Se meu filho estiver me vendo, ele tá rindo essa hora, mas tudo bem, chega.
E uma vez eu perguntei para o meu filho, filho, o que é ficar? Eu não estou entendendo o que é ficar. Aí ele tentou me dizer o que era ficar. Eu ainda tive uma certa dificuldade para entender. Mas hoje, quando eu vejo, eu entendo o que é ficar, mas eu também entendo que nós temos hoje uma geração depressiva. Nós temos uma geração que não se estabelece nenhum tipo de relação. Porque é ficar. Ficar não significa conhecer alguém, querer saber dessa pessoa, se interessar por ela, conversar, tudo aquilo que eu falei. O conversar, o dialogar, o construir, o sonhar. Lá na frente, talvez se torne amor. Então, amar enquanto seres humanos, amando uns aos outros, esperando que todos os seres humanos tenham felicidade, a causa da felicidade, que todos os seres sejam livres do sofrimento e das causas do sofrimento, esse é o amor universal. Foi o primeiro que eu falei. Mas quando esse amor vai construindo relações próximas, esse é o quando eu encontro pessoas que eu começo a ter interesse, conhecê-las melhor, estar com elas, eu comecei agora a construir amizades, pontes de um conhecer mais profundo. E nesse conhecer mais profundo, talvez eu encontre alguém que eu quero conhecer mais proximamente. E talvez mais intimamente. Então, são níveis que vão sendo conhecidos. Dar-se conhecer e conhecer ao outro. Um caminho equânime. Onde se cultiva essa vontade, esse sentimento, essa vontade de construir isso. E aí vai se, daquele amor fraternal, vai se tornando um amor mais próximo, mais afetuoso, mais gentil, mais sutil. E, obviamente, que a experiência física vai também se modulando, né? Evoluindo a nível das consciências do sensorial. Aí é uma outra dimensão. Então, quando a gente estuda os 12 elos da originação dependente, vai ter essa parte lá. As janelas sensoriais, o contato, a experiência, né? Mas o que me parece hoje é que isso é tão rápido, né? É no ficar. Às vezes os jovens falam, a gente fica com 5, 6, 10. Talvez alguém do outro lado fale, não, 20. Não sei, né? Mas esse ficar nessas noitadas, nessas baladas, tudo bem. É puramente sensorial. Faz parte, eu acredito. Esse corpo humano, ele é sensorial. E, obviamente, ele busca prazer. Ele não quer sofrimento. Ele quer prazer. Mas existe dois prazeres, minimamente falando. Um é o prazer sensorial, que pode se tornar uma catástrofe emocional. Mas foi um prazer sensorial. E na busca que esse prazer se repita, e quer que se repita com essa mesma pessoa que não compartilha da mesma ideia que você, não compartilha da mesma experiência de você, não teve o mesmo nível de experiência que você teve. Né? Não tem aquela pergunta, foi bom para você. Né? Não vamos entrar nessa história, mas eu acredito que todo mundo que está me escutando entende o que eu estou dizendo. Quando nós olhamos para o século 20, 21, essa transição, nós percebemos que hoje nós estamos experienciando jovens extremamente depressivos, solitários, experienciando uma infelicidade muito grande, apesar de todas as baladas, de todos os paredões, de todas a liberdade que essa geração tem.
E a liberdade é um direito de todos nós. Só que talvez nós, enquanto pais, falhamos em dizer que junto com essa liberdade há uma coisa que chama-se responsabilidade. Mas não é só para esse jovem. Depende de como nós exercitamos isso na nossa própria vida e o quanto disso nós estamos sendo capazes de sustentar como inspiração. Não vou dizer como exemplo, mas vou dizer como inspiração. Como eu disse, ao longo da minha vida eu tive o privilégio de conhecer alguns casais com bem mais de 50 anos de casados. Tive o privilégio de poder escutar um pouco das histórias deles. Eu não fui exemplo de nenhum desses, infelizmente. Então, a primeira coisa, apesar de hoje eu ser monge, mas eu, né, como eu disse, fui casado, não uma vez, mas várias. Tenho filhos. Então, quando a gente tem a liberdade de olhar para a sua própria história, e no meu caso pessoal, eu olhar para a minha história a partir do Dharma, né? Aí a gente pode entender como os equívocos realmente, como as visões equivocadas, como os condicionantes realmente atuam. Então, hoje eu estou aqui fazendo uma palestra com este título. E como eu disse no começo, a única coisa é uma fala a partir do Dharma, dessa experiência de Dharma que eu cultivo há 30 anos, e olhando, como estou compartilhando, e olhando para a minha própria vida, para a minha própria história, e agradecendo todos e cada um desses jovens que eu tenho tido a oportunidade de conviver, ter convivido, a partir de todos esses casais que eu tive o privilégio de celebrar, a partir dos meus muitos colegas, amigos, não colegas, né? Amigos, casados e suas experiências que a gente compartilhou e conversou. Então, quando a gente olha tudo isso e se aproxima um pouco mais de qual é a visão, qual é a percepção, quando nós olhamos para isso a partir da ótica do Dharma, então nós reconhecemos que todo e qualquer ser aspira por felicidade. Essa é a aspiração fundamental de todo e qualquer ser. Em particular, nós, seres humanos, inteligentes, com atribuições cognitivas, dotados de um corpo maravilhoso. Esse corpo é o grande chão através do qual nós experienciamos o mundo. Mas esse corpo também é o veículo pelo qual nós reconhecemos aquilo que nos seduz, que nos engana. Não porque ele engana, mas porque nós criamos muitas visões equivocadas. São as nossas ilusões. Então, nosso corpo ele é tanto veículo para que nós venhamos a desconstruir todas essas ilusões, mas como também ele é o veículo que pode torná-las ainda maior. E somos seres humanos sociais. Esse é o nosso karma. Somos seres humanos sociais. Somos dotados de um corpo sensorial que dirige para essa sociabilização, que através dessa socialização nós venhamos experienciar tudo isso que eu narrei até agora. Mas o que carece é de nós fazermos isso com mindfulness, ou seja, com plena atenção, com plena consciência. E observar
o que cada uma das nossas escolhas, na verdade, está nos levando. E a grande ilusão é querer repetir todas as ações que nos dá prazer e nunca entender que não haverá prazer a partir dessa experiência humana que seja permanente. Nunca vai haver. Porque toda e qualquer experiência, ela sempre será devido a causas e condições que florescem, que permitem que nós venhamos viver essa experiência. Mas a experiência em si, ela é desprovida de existência inerente. Então ela por si se dissolve, nós querendo ou não. Esse corpo, portal, através do qual nós experienciamos tanta experiência sensorial, também com o tempo vai perdendo essa capacidade. E nós não aceitamos isso. E aí, quando nós não somos mais capazes de experienciar certas experiências, parece que a vida perdeu o seu valor. Então, veja que tudo isso está no mesmo lugar. No mesmo lugar. Para que nós venhamos a construir relações humanas verdadeiras, relações próximas verdadeiras, relações amorosas verdadeiras, e tornar a nossa experiência sutilmente verdadeira. Depende de como nós nos colocarmos. Depende das escolhas que nós viemos a fazer. Agora, lembrar que tudo isso é temporal. Então, o que eu consigo preservar, na verdade? Vai estar na minha mente. Então, o que eu quero colocar dentro dessa caixinha? Na verdade, não é uma caixinha, né? Porque ela não tem forma, não tem cor, não tem peso, não tem nada disso. Ela é em si. O que eu quero cultivar? A Sociedade Alemã fala uma coisa que eu acho tão bonita. Ele fala que possamos nós viver uma vida de maneira que quando nós chegarmos na velhice, que quando nós olharmos para a nossa história, nós possamos ter muitas razões para sorrir. É uma escolha que todos e qualquer um de nós pode fazer. Temos a liberdade. A liberdade é o nosso maior patrimônio. Só que essa liberdade carece de uma chave, que é a responsabilidade. Nós somos responsáveis pela nossa liberdade e por toda a resultante no exercício dela. Penso que era isso que eu queria compartilhar com vocês. Queria agradecer a todos vocês por terem permanecido conosco, comigo, né? Até agora. Lembrando que eu ainda estou em retiro, eu não fechei o meu retiro, apesar do Sagadal ter terminado, eu não fechei o meu retiro. Então, eu não estou abrindo para perguntas e respostas. Mas fica aqui a minha aspiração, que de alguma maneira essa conversa seja fonte de inspiração, de pensar, de dialogar entre pares, para que as coisas possam se tornar mais lúcidas e claras para todos e cada um de nós. Meu muito obrigado a todos vocês pela companhia. E acho que nós temos, hoje é terça, né? Nós temos o terceiro encontro do nosso curso do mês, Libertando-se dos Quatro Apegos.
na quinta-feira, acredito que na sexta de manhã nós vamos ter a liturgia de Cherenzik, não, Tubura Medicina Sanguimela. Hoje nós tivemos a alegria de termos celebrado o Tara Branca juntos. E no domingo nós temos a liturgia de Guru Rinpoche. Então temos aí várias oportunidades que quizás a gente possa se encontrar novamente. Meu muito obrigado, uma feliz noite, uma feliz semana, que nós estamos só na terça-feira ainda, e até nosso próximo encontro. Muito obrigado.